do americano mais perverso desconhecido, as verdadeiras Chapeuzinhos Vermelhos atacadas por lobisomens e o maníaco que inspirou um filme de terror. Os serial killers mais insanos de todos os tempos. O pior serial killer da Idade Média foi Peter Niers, que aterrorizou o interior da Alemanha entre 1560 e 1580, liderando foras da lei violentos. Ele decapitava e mutilava vítimas, acreditando obter poderes sobrenaturais ao consumir corações. Quando foi capturado, Niers confessou 75 assassinatos e, segundo lendas, conseguiu escapar. Depois, ele encontrou o diabo em Fallsberg e ganhou poderes de invisibilidade e de se transformar em cabra ou soldado. Ele caiu em 1581 ao esquecer uma bolsa com partes de corpos após uma caçada. Em seguida, ele foi visto numa casa de banhos pública e um grupo invadiu seu quarto na estalagem, encontrando o conteúdo macabro. Eles não perderam tempo. As autoridades o arrastaram para dentro, pressionaram sua pele contra brasas ardentes, jogaram óleo fervente nele e Niers confessou bem rápido. Naquela época, a execução mais cruel era ser quebrado na roda, dos pés à cabeça, como aconteceu com Niers. O carrasco o golpeou. 42 vezes quebrou muitos ossos e, com o coração ainda batendo e olhos abertos, o esquartejaram. Acredita-se que Niers tenha matado impressionantes 544 pessoas. Ele foi um verdadeiro bandoleiro do inferno, mas o pior ainda estava por vir. 1600. Em plena Idade Média, as pessoas frequentemente inventavam histórias de demônios e monstros para esconder a dura realidade da vida. Os canibais eram geralmente famintos, e os lobisomens, assassinos em série dementes, matavam suas vítimas. Chapeuzinhos Vermelhos reais atacadas nas florestas. Isso nos leva a Jean Grenier, a criança mais assustadora já registrada e figura central na epidemia de licantropia na Europa. Nascido perto de Bordeaux na virada do século XVII, seus pais afirmavam que ele era possuído. Aos 13 anos ele saiu de casa e passou a vagar, cuidando e pastoreando ovelhas. Um grupo de jovens mulheres o descreveu como magro, imundo, de cabelos amarelos embaraçados e olhos cinza pálidos com brilho selvagem. Seus longos caninos saíam do lábio e suas mãos tinham unhas de garras de pássaro. Ele contou que toda segunda, sexta e domingo à noite virava lobisomem e matava cachorros. Acrescentando: meninas têm gosto melhor, carne macia e doce, sangue rico e quente. Logo depois, uma das meninas foi atacada pelo menino lobo. Jean foi preso e confessou querer matá-la e comê-la. Ele admitiu algo pior: agarrar vítimas jovens, comê-las, emboscar pastoras e atacar outra inocente. Autoridades, chocadas, confirmaram os detalhes. Isso o tornava um verdadeiro lobisomem? O tribunal achava que sim. Segundo as leis de bruxaria, isso era considerado pacto com o diabo, crime punível com morte. Em 1603, ele foi condenado à forca e à fogueira. Hoje, sabemos que lobisomens não existem. O que aconteceu com Jean Grenier, talvez o mais jovem serial killer da história? No recurso da sentença de morte, revelou-se que uma vítima foi brutalmente assassinada, desmentindo a versão de ataque animal. As roupas da mulher assassinada foram retiradas com cuidado, sem rasgos, não parecendo ação de um lobo. O tribunal concluiu que ele era um imbecil, desnutrido, abandonado, com deficiência mental, mas que sua natureza estava corrompida por um espírito maligno. Comutaram a sentença e ele viveu o resto dos dias em um mosteiro. Na época, as autoridades evitavam falar sobre a pobreza dos camponeses. Então, monstros eram um álibi conveniente, o que nos leva aos vampiros. 1700. Em 1725, vampiros não eram mitos. E Petar Blavovich era a prova disso. Um camponês sérvio muito pobre, Petar, morreu jovem. E então as coisas estranhas começaram. 9 moradores da vila morreram em 24 horas. Nada em comum, exceto que todos disseram, no leito de morte, ter sido visitados por Blazovich. Por isso, os europeus daquela época faziam enterros de vampiros, pregando o corpo no caixão. Assim, ele não poderia voltar à vida e começar a matar os moradores locais. Então, o povo da cidade desceu até o túmulo dele para verificar se havia sinais de vampirismo. Unhas longas, mais cabelo, sem sinais de decomposição. As autoridades chamaram a vila para testemunhar, mas muitos recusaram, dizendo que o mesmo ocorreu na Turquia, onde o vampiro matou todos. Ao abrirem o caixão, o corpo de Petar estava preservado, com cabelos e unhas longos. O relatório disse que os presentes estavam apavorados, mas tiveram coragem de cravar uma estaca em seu coração.
O caso foi noticiado e logo a Alemanha, França e Inglaterra comentavam sobre os vampiros do leste europeu. Não há vampiros, mas porque todos os moribundos afirmavam ter sido visitados pelo mesmo morto. Já sugeriram que pode ter sido delírio, talvez uma loucura coletiva que matou pessoas já debilitadas por doenças ou desnutrição. Após Blazevich, ocorreu um surto de vampiros no leste europeu, com exumações e autópsias, relatando a condição vampírica. Foi uma época estranha, mas provavelmente era loucura coletiva. Ou isso, ou vampiros são reais. Vamos ao Reino Unido, Londres vitoriana, 1800. O século XIX foi uma era de grande riqueza. Com o crescimento das indústrias, os ricos acumularam fortunas. Mas, do outro lado, havia uma pobreza suja, cheia de doenças e abjeta nos cortiços. E nesse horror vitoriano surgiu Jack, o estripador, um homem bem vestido que aterrorizou Whitechapel. Corpos de mulheres foram encontrados assassinados nas ruas sujas, com precisão que indica conhecimento de anatomia humana. Esses crimes ficaram conhecidos como os assassinatos de Whitechapel. 5 tinham a mesma assinatura e modus operandi. As mulheres foram encontradas em um estado terrível, cortadas, com as entranhas expostas e órgãos removidos. Muitos nomes foram sugeridos, mas quem realmente foi Jack, o estripador, continua sendo um mistério. Alguns dos acusados seriam americanos, país que já teve seus próprios estripadores. Antes de Jack, o estripador, ficar famoso em Londres, um assassino em série ainda pior chamado Aniquilador das Empregadas Domésticas, agia em Austin, Texas. Em 26 de dezembro de 1885, o New York Times relatou uma série de crimes brutais. 7 empregadas foram brutalmente atacadas e outras 6 agredidas em seus quartos. O assassino agia à noite com um machado. A polícia de Austin interrogou 400 suspeitos, mas nenhum confessou. Era claramente obra de um louco. Atacava mulheres, arrastava-as e às vezes mutilava. Algumas eram posicionadas e um objeto afiado era inserido em seus ouvidos. Os assassinatos assustaram os moradores, mas depois cessaram. Foi teorizado que o motivo era que o assassino era Nathan Elgin, um cozinheiro afro-americano de 19 anos que foi baleado e morto pela polícia durante um ataque a uma garota. Mas alguns diriam depois que o aniquilador de criadas atravessou o oceano e se tornou Jack, o estripador. Em breve, o mundo entraria na década mais sangrenta da história, a de 1910. No início do século XX, os Estados Unidos da América tinham vários homens loucos com machados e Henry Lee Moore provavelmente era um deles. Ele batia na porta de uma casa no meio da noite e quando alguém atendia, ele simplesmente começava a golpear com um machado e não parava até que todos estivessem mortos. Em setembro de 1911, ele escolheu uma casa em Colorado Springs, usando um machado para matar um marido e uma esposa, junto com seus 4 filhos. Um mês depois, ele atacou em Illinois, matando uma família de 3, e depois massacrou outra de 5 em Ellsworth, Kansas. Depois, em 1912, ele foi a Villisca, Iowa, onde matou 6 membros de uma família e 2 convidados com um machado. Moore foi o principal suspeito, mas nunca condenado. Eles suspeitaram dele após ser preso por matar sua mãe e avó com um machado, mas não puderam acusá-lo. O serial killer mais insano dos Estados Unidos da América nos anos 1930 era de Cleveland. Kingsbury Run, em Cleveland, tornou-se uma favela e refúgio de andarilhos durante a Grande Depressão. Cheia de casas de jogo, bordéis e andarilhos, era uma famosa Hooverville, terreno perfeito para um serial killer. O assassino desmembrou as vítimas e espalhou os corpos pela cidade. Uma das vítimas tornou-se uma carcaça apodrecida de carne humana, e sua cabeça foi encontrada por um pescador no lago. Depois apareceram 2 homens decapitados na rua, com os corpos totalmente sem sangue. Em janeiro, junho e julho de 1936, surgiram mais corpos, sempre decapitados, e nos homens, com órgãos genitais mutilados. Então, em setembro, um homem que pulava em um trem tropeçou na metade superior de um torso. A parte inferior foi retirada de uma poça de lama próxima diante de 600 pessoas. O principal investigador do país, Elliot Ness, conhecido por derrubar Al Capone, foi designado para o caso como uma provocação a Ness. 2 corpos desmembrados foram deixados diretamente sob a janela do escritório dele. Entre os suspeitos estava Francis Edward Sweeney, membro de uma influente família de Cleveland e primo de um congressista. Um alcoólatra violento com transtorno de estresse pós-traumático e possível dano cerebral causado pela Primeira Guerra Mundial, Sweeney havia servido como médico, amputando membros de soldados mutilados.
Mais tarde, virou médico excêntrico, participou de 5 audiências e tinha acesso a bisturis no Instituto Médico Legal. Nunca foi acusado. Mas depois que ele se internou em um asilo, os assassinatos do torso pararam. Enquanto o pesadelo de Cleveland morria em uma cela de asilo, o resto da América apenas começava. Década de 1940, Marcel Petiot, um médico francês, tornou-se o serial killer mais insano da Segunda Guerra Mundial. Petiot foi intoxicado com gás na Primeira Guerra Mundial e dispensado após colapso mental. Depois, ele foi flagrado roubando cobertores militares e morfina, sendo internado em um hospital psiquiátrico. Ele já tinha sido chamado de insano antes. Jovem delinquente, Petiot escapou de acusações após um médico declará-lo mentalmente doente. Ainda assim, de alguma forma, ele conseguiu se formar na faculdade de medicina. Por um tempo, a vida dele foi estável, até ser pego roubando pacientes, fazendo abortos ilegais e usando sua própria morfina. Depois de se mudar para Paris, ele voltou aos seus velhos truques. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a França foi ocupada e seu médico mais sombrio passou a atuar sob o domínio nazista. Lá, ele aumentou sua depravação. Oferecia aos membros da resistência francesa uma fuga secreta para a América do Sul, alegando ter os contatos certos. Eles chegavam à casa dele com todos os seus pertences, apenas para serem informados de que precisariam de inoculações. Ele os injetava com cianeto, roubava tudo o que possuíam e depois se livrava dos corpos. Os nazistas ouviram rumores e, após torturar um informante, descobriram que o homem buscado era o pseudônimo do Dr. Eugênio Petiot. Quando a polícia francesa invadiu sua casa em Paris, encontrou os restos mortais de 10 pessoas. Foram encontradas 72 malas e mais de 635 quilos de pertences, indicando mais vítimas. Conhecido como Dr. Satã, Petiot foi executado em 25 de maio de 1946. E agora entramos nos Estados Unidos do pós-guerra, a era de ouro dos assassinatos em série. Anos 1960 e 70. Os anos 60 e 70 foram uma época de amor livre, revolução cultural e assassinos em série. Jerry Brutus, pai de família amigável, casado e com 2 filhos, criou uma oficina trancada com interfone na garagem. Criado por uma mãe tirânica e abandonado pelo pai, ele desenvolveu fetiche por saltos altos e masturbação. Ele tentou levar uma vida normal, entrou para o exército, se casou, mas as fantasias nunca o abandonaram. Sua esposa aceitava que ele fizesse tarefas domésticas de salto alto e até o fotografava, até o nascimento do filho. Quando ela recusou, ele montou a garagem para suas fotos. Lá, ele pendurava suas vítimas femininas em ganchos e roldanas, falava suavemente com elas e depois as estrangulava, vestia seus corpos com roupas roubadas e as usava como manequins. Quando a decomposição bagunçava, ele removia partes do corpo para guardar algo menor. 4 vítimas foram confirmadas, mas podem ter sido mais. Algumas escaparam. Pode haver algo de errado comigo, disse aos investigadores. Concordaram que havia fotos dele de salto alto, batom e vestido, posando com um corpo pendurado no teto. Na prisão, ele passava a maior parte do tempo sozinho com seus catálogos de sapatos. E agora, talvez o homem mais perverso de quem você nunca ouviu falar. Anos 1990. Em agosto, os dormitórios da Universidade da Flórida, em Gainesville, estavam agitados, exceto por um quarto. Na manhã seguinte, 2 estudantes foram achadas mortas. Uma foi esfaqueada tão forte que a faca atravessou o corpo. O corpo dela havia sido posicionado, o cabelo arrumado, ela tinha sido limpa e suas roupas estavam dobradas cuidadosamente ao seu lado. Quando a polícia chegou, a outra garota estava no andar de cima, ferida com facadas pelo corpo. A arma era uma faca Ka-Bar de combate de 30 centímetros usada pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América. Day, estudante de 18 anos do mesmo campus, foi agredido e morto. O assassino invadiu o apartamento e esperou no escuro até ela chegar. Quando a polícia a encontrou, ela estava sentada ereta na cama, sem cabeça, mãos sobre as coxas e aberta. Mesmo para um policial experiente, ver a cabeça dela na estante olhando para o próprio corpo era nauseante. 2 dias depois, Tracy Pauls, 23, pediu ao amigo Manny Toboeta para dormir lá, pois estava com medo. Naquela noite, o assassino entrou no apartamento dela, dominou Manny e o esfaqueou. Tracy, tremendo, trancou-se no quarto enquanto o assassino deixava pegadas ensanguentadas pelo corredor, arrombava sua porta e a atacava. Um tormento que terminou com feridas profundas de faca, que seu corpo sofreu mesmo após a morte. Como as outras, ele a arrastou pelo chão e a posicionou,
Quem entrasse pela porta do apartamento teria o maior choque de suas vidas. Eles veriam Tracy olhando para eles com o rosto limpo e o cabelo perfeitamente penteado. Analistas de perfil disseram: talvez o assassino tivesse terminado. Tracy estava mais limpa e não foi mutilada. O assassino, segundo eles, talvez tivesse achado consciência, mas era mais perturbado do que pensavam. Um ano depois, prenderam Danny Rawlings, 39 anos, ex-soldado condecorado e bonito, após assalto e tiroteio com a polícia. Ele foi herói e assassino na Guerra da Coreia, tornando-se policial após deixar o exército. Mas sua vida foi marcada por violência extrema desde jovem. Ao testemunhar o avô matar a avó, a mãe relatou à polícia que sofreu abusos desde o nascimento. Rawlings cometeu 8 assassinatos e décadas de assaltos armados. Esse era um homem que uma vez invadiu uma casa e matou um marido, uma esposa e a filha deles, posicionando os corpos, mutilando-os, limpando a cena e abusando dos cadáveres. Ele lavou a mulher com sabão e colocou suas roupas na máquina. Depois explicou que o diabo entrou nele ao assistir O Exorcista, parte 3. Depois, sua mente passou a abrigar gêmeos, uma personalidade homicida demoníaca, e Enoch, sua persona de assaltante armado, todos misturados. Conforme o dia, disse Rawlings, Danny, a personalidade com a qual ele nasceu, era um cara legal, um cristão fundamentalista que faria qualquer coisa por qualquer um. Essa era a pessoa gentil que conheceu um artista no parque enquanto fugia por assassinato, disse o artista. Ela achou que ele era doce e vulnerável. Ele ganhou um ursinho para ela na feira e depois limpou tudo em sua casa antes de assistirem a um filme. Ela era uma das várias amigas e namoradas de Danny que afirmavam que ele era o homem mais doce que alguém poderia conhecer. Elas só deram sorte de não conhecerem gêmeos. Ao ser questionado no tribunal sobre suas maldades, ele disse: o círculo da insanidade está completo. Em 25 de outubro de 2006, ele comeu calda de lagosta em sua última refeição e cantou músicas gospel, enquanto suas veias eram preenchidas com uma mistura letal de drogas. Seus crimes se tornaram a inspiração para a franquia de filmes Grite Agora. Assista aos piores serial killers que a polícia nunca pegou e conheça os monstros ainda soltos. Ou clique neste vídeo.